Vamos lá. Você chega na prateleira do mercado, você encontra lá uma seleção de vinhos, uma série de infinidade de rótulos, entre branco, tinto e rosé. E você vem a seguinte pergunta na sua cabeça: qual vinho é melhor? Vinho tinto, vinho branco ou vinho rosé? Aí você decide e pega um rótulo lá. Você vê que tem um rótulo de um tinto escrito vinho tinto fino de mesa. Você pega um outro rótulo qualquer e está escrito vinho de mesa. E agora? Qual que é a diferença entre um e outro? Bom, vamos lá. Pessoal, inicialmente, para nós podermos esclarecer essa, assim como outras dúvidas, vamos entender como que é feita a produção do vinho. Primeiramente, o vinho que ele vem, quando vem escrito no rótulo vinho tinto ou branco, que seja fino de mesa, a palavra fino significa que aquele vinho foram utilizadas uvas da espécie Vitis vinifera, que é a uva principal para se produzir vinhos. Se ele vem escrito vinho de mesa, sem a palavra fino, significa que ele foi utilizado uma espécie de uva chamada Vitis lambrusca, ou uva de mesa, que é a uva que a gente compra no mercado, feira, que é a uva que a gente come. Não que a Vitis vinífera não dê para comer, dá, só que ela é muito mais ácida e ela é muito mais intragável, não é uma uva gostosa de você comer, por isso que ela se adapta muito melhor para se fazer vinhos, e não numa refeição ou numa cesta de café da manhã ou numa salada de frutas, enfim. Levando em consideração, por exemplo, a produção geral dos vinhos, entre vinhos tintos, brancos e rosés, só existem dois tipos de uva, né? Existem as uvas brancas e as uvas tintas. Para eu produzir um vinho tinto, eu só posso utilizar a uva tinta, não posso utilizar a uva branca, somente a uva tinta. Porém, eu posso utilizar algumas uvas tintas, a uva tinta para poder fabricar o vinho tinto, mas eu também posso acrescentar um pouquinho de uvas brancas, mas como uva branca não vai atingir tanta coloração, não vai dar tanta diferença. Agora a grande questão é, para se fazer um vinho branco, eu só posso utilizar uvas brancas? Não. Nesse caso do vinho branco, eu posso sim utilizar a uva tinta também. Por quê? No caso das uvas tintas, o que transfere a coloração para o vinho nada mais é do que a casca. É um pigmento chamado de antocianina, que quando a casca fica em contato com o suco de uva depois que as uvas são maceradas, que são pisadas, a coloração da casca é transferida para o vinho. E aí eu faço um vinho tinto. Para se produzir um vinho rosé, por exemplo, eu posso pegar o mesmo processo, só que antes do vinho ficar pronto, eu retiro as cascas das uvas, ou eu faço uma filtragem do líquido em si, e ele vai sair um líquido mais rosado, não vai ser nem tão tinto e nem tão branco, ele vai sair no vinho meio termo. E aí, claro, se você vai ver na prateleira que você tem um vinho rosé que é bem mais rosado e um outro vinho rosé que é mais clarinho, isso só determina o tempo que as cascas ficaram em contato com o suco, para poder chegar naquela coloração. Agora, falando realmente se um vinho branco é melhor do que um tinto, que vai melhor do que o rosé, vamos colocar, por exemplo, duas situações diferentes. Na primeira situação, você está na praia, calor de 29, 30 graus, legal, você está de férias, você está pensando, poxa, está na praia, eu não vou comer sei lá, um bife ancho, né? Não vou comer uma costela. Mas você vai pegar o quê? Uma porção de camarão, uma porção de peixe, algumas ostras, enfim. Que vinho que iria melhor nesse caso? O vinho branco. Por quê? O vinho branco ele tende a ser mais leve, não chega a ser tão encorpado, e ele tem menos taninos, que é aquela sensação que vai dar uma leve amarrada na boca, vai dar uma secura, que é a sensação de adstringência, que é típica nos vinhos tintos. Nos brancos isso já não tem tanto. Possui, mas é quase que imperceptível. Nesse caso, né, você está na praia, está calor, comida do mar, vamos para um vinho branco. Vamos imaginar que você continua na praia, só que agora está de noite. A temperatura baixou para 19 graus, mas ainda está meio fresco, está aquele clima agradável. Aí você vai com a sua esposa ou com seu marido, enfim, ou sozinho, que seja. Você vai em um restaurante ou em um barzinho, você, agora eu vou comer uma carne, acho que eu vou pegar, sei lá, uma isca de filé mignon, uma isca de picanha. Você vai pegar uma proteína vermelha. O que vai melhor nesse caso? Aí, agora, vai o vinho tinto. Mas ainda assim, determinar que comidas de carne branca vão melhor com vinho branco e comidas de carne vermelha vão melhor com vinho tinto, ainda também é uma questão que é muito variável de acordo com o seu paladar, pois tem pessoas que preferem vinho branco para ambas as comidas, assim como tem pessoas que preferem vinho tinto para ambas as comidas. É claro que existe uma pequena regrinha muito interessante de seguirmos um pouquinho a risca, mas só um pouquinho, que é
Vinho tinto, dificilmente ele vai casar ou vai ornar muito bem com camarão. Por quê? Camarão é um alimento do mar que ele é muito rico em iodo. O iodo, quando entra em contato com o tanino do vinho tinto, você sente um sabor metálico na boca. Quem já mordeu papel alumínio sem querer vai saber do que eu estou falando. É literalmente horrível. E algumas pessoas até falam que o vinho tinto não vai bem com peixe. Depende. Porque, por exemplo, em Portugal, eles têm uma ideia, uma filosofia, não sei dizer certo, de que o bacalhau ele não se enquadra como um peixe. Bacalhau é bacalhau. É uma carne, é um peixe, uma carne branca do mar, que ela é diferente, ela é destacada. E um bacalhau combina perfeitamente com um vinho tinto de leve corpo. Então, você percebe que se literalmente você traçar uma linha de harmonização, uma linha de vinho bom, vinho ruim e ser melhor do que esse, é muita questão de gosto, questão de produção, questão de ambiente, questão de clima, enfim, são muitos parâmetros que vão determinar, né? Mas claro que isso também vai entrar no seu gosto. Possa ser que você seja uma dessas pessoas que prefere o vinho branco para ambas as comidas, tanto do mar quanto da terra, como você pode preferir um vinho tinto para ambas as comidas, tanto da terra quanto do mar. E aí também é uma questão sua. Claro que com o tempo você vai desenvolvendo o seu paladar, você vai desenvolvendo suas técnicas de degustação. Essa carne aqui combina melhor com branco, não, mas esse peixe combina melhor com espumante. E aí você vai criando o seu mapa e você vai desenvolvendo o seu paladar. Bom, espero ter esclarecido essa dúvida para vocês aqui nessa videoaula. Né? Numa próxima, eu vou tentar esclarecer para vocês algumas outras dúvidas sobre regiões vinícolas e realmente determinar um pouquinho sobre a qualidade do vinho referente a em que localidade ele vem, certo? Fica aí que daqui a pouco tem mais.